E na segunda parte da entrevista sobre saúde mental durante a pandemia de Covid-19, o programa Consenso fala hoje sobre a rede de saúde mental brasileira, sobre como o Brasil, como nação, está lidando com essa pandemia e também sobre aquelas pessoas que já são diagnosticadas com algum sofrimento psíquico. O que essas pessoas têm que fazer para não piorar o problema? O programa Consenso começa agora. Doutor, como leigo, eu faço aqui eu levanto aqui uma situação hipotética e o senhor, como especialista, me diz se ela faz algum sentido. Estamos numa pandemia, com medo, fechados dentro de casa. Hipoteticamente, as pessoas podem ter um sentimento de claustrofobia. E esperamos que logo, ou talvez até o ano que vem, já haja uma flexibilização ou uma cura para a doença e nós possamos ser liberados para ir para as ruas. Mas as pessoas que ficaram com medo, muitas delas podem ter medo agora de ir para a rua, porque a rua simbolizava o perigo. E aí, o que era claustrofobia se transforma então em agorafobia. O senhor acha que pode surgir uma doença psíquica específica como resultado dessa pandemia e do recolhimento a que estamos sendo submetidos? Eu não digo uma doença específica, mas a gente já espera, sim, um maior acometimento pós-pandemia, do medo de uma nova onda, pandêmica. Isso daí vai estar constante, a gente já espera. Por quê? É muito importante a gente poder fazer um esclarecimento. Existem 3 estágios durante uma pandemia e as manifestações psicológicas coletivas, elas são diferentes. A primeira etapa é o antes, quando você está sabendo que a pandemia está chegando. Ou seja, ali naqueles primeiros dias de março, que é uma sensação muito grande de ansiedade, de angústia, porque você sabe que algo vai acontecer, mas você não sabe bem o que. A gente pode ter, durante esse momento, pessoas que supervalorizam o que vai acontecer com elas e adoecem por isso, e pessoas que subestimam totalmente o que está acontecendo. Ou seja, esse negacionismo em relação à pandemia é algo que a gente espera, só que no Brasil ele tem um componente político muito importante, porque o órgão que poderia dar um discurso único para o país, de poder promover a saúde, que é a Presidência da República, o Ministério da Saúde, o presidente da República fez oposição ao próprio Ministério da Saúde dele, ou seja, ele fez oposição ao próprio governo. Então, ele potencializou essas pessoas que já têm essa predisposição a negar, ou seja, é um mecanismo de defesa, a gravidade de uma pandemia como essa. E aí, esse negacionismo ele é uma patologia por si só? Não é uma patologia, é um mecanismo de defesa, é uma forma de existir perante as coisas. Né? Ou seja, é negar para achar que aquilo dali em algum lugar não vai atingir, ou seja, é um mecanismo de defesa para você não enfrentar a possibilidade real da sua finitude, do adoecimento de alguém que você ama muito. Então, pode ser um mecanismo de defesa, mas a gente também está falando que, em alguns casos, através da paranoia, de coisas conspiratórias, pode ser doença. Então, são 2 coisas diferentes. E é muito importante que, nessa primeira fase, as doenças psíquicas que estavam estabilizadas antes podem desandar, ou seja, o cara que estava, sei lá, 6 meses bem da depressão, sem medicação, isso pode voltar. E também pessoas que nunca tiveram manifestação psiquiátrica ou psicológica nenhuma podem começar a ter transtornos de ansiedade, transtorno do estresse agudo, coisas que a gente já conversou aqui um pouco. Aí a gente vem para durante a pandemia. Quais são as sensações coletivas? A principal sensação é do desamparo. Ou seja, é comum que a população sinta isso, ainda mais num país como o nosso, que de fato reforça esse lugar de desamparo, em que transformou uma crise de saúde numa grande batalha política, porque fez uma dicotomia entre saúde e economia, quando a gente sabe que é possível você preservar a atividade econômica e também cuidar da vida das pessoas e da saúde das pessoas, desde que você não esteja intimamente comprometido com capital especulativo e financeiro. E não foi o que aconteceu no Brasil.
Ou seja, desde o começo, a campanha do distanciamento social foi sabotada por um órgão muito importante da República. Então, é importante que a gente fale sobre isso, essa sensação de desamparo, essa sensação de angústia constante. E isso pode acarretar o que muita gente está dizendo agora, uma certa apatia. Ou seja, essa apatia generalizada, nada vai dar certo, a gente já perdeu para isso. Isso é também comum dessa fase. Nós estamos vivendo durante a pandemia. E durante a pandemia, estou me estendendo um pouco, surgem lideranças positivas e negativas. Por exemplo, o Átila Yamarino já era uma liderança, mas ele se afirmou trazendo informações importantes para a população, ou seja, o surgimento de um cara que pode falar de um lugar de especialista e podendo comunicar com as massas. Mas a gente também pode ter pessoas que são influências negativas, como o presidente da República, como o ex-ministro Osmar Terra. Ou seja, são pessoas que estão ali alimentando o que há de pior no tecido social. Né? E, por último, a gente tem as consequências depois da pandemia, que é justamente o que você me perguntou, que é essa dificuldade em elaborar o luto, esse medo constante de sair de casa por uma nova onda epidêmica, ou pandêmica, desculpa. A gente tem uma exacerbação de uma agressividade contra as autoridades, ou seja, é um momento em que o Bolsonaro, o Congresso Nacional serão muito testados e a gente pode ter saques, pode ter várias coisas, porque depois de uma pandemia, não é o distanciamento social que quebra a economia, nem esfacela a economia, é a própria pandemia, ela é a característica dela. Né? Então, a gente vai ter um momento de uma crise social muito importante, perda de emprego, de capacidade de renda, e aí somente um país que investe em si e aposta numa política pública com seu dinheiro, uma política pública para a saúde mental e para a saúde, é capaz de dar respostas para isso. O senhor vê que a própria política relacionada à saúde mental, ela tem sofrido esse boicote, essa sabotagem por parte das autoridades públicas? Sim, a gente não tem nenhum plano ainda instituído de saúde mental para a pandemia, né? Porque a gente sabe que vai haver um grande adoecimento da população, por conta disso tudo que a gente falou, e é muito importante que haja um plano de ação, que inclui a economia, que inclui o Ministério do Trabalho, que inclui a saúde, que inclui a educação, ou seja, durante uma pandemia, a saúde mental está ali linkada com várias outras áreas, porque não é somente dar um remédio ou atender fazer um atendimento breve de um paciente que vai fazer com que ele melhore. Muitas vezes é acesso a algum benefício, é acesso a uma frente de trabalho, a possibilidade de que essa pessoa seja readaptada em algum setor de alguma indústria, que possa recuperar o emprego. Então, para isso, é muito importante que o governo tenha uma política pública de saúde mental. A gente não vê isso, pelo contrário, já há um boicote há muito tempo aos CAPs, a volta da ideia manicomial tem rondado desde o governo Temer e tem aprofundado bastante com o governo Bolsonaro, aí as comunidades terapêuticas ganhando terreno e dinheiro, ou seja, sem se provar enquanto eficazes e científicas, né? Ou seja, eu não sou contra as comunidades terapêuticas, em algum lugar até sou, mas eu sou contra que isso vire uma política de Estado porque não tem comprovação científica. E a gente sabe que isso tem tido um peso muito importante político por trás disso, trancafiar pessoas, muitas vezes atividades desumanas acontecem lá dentro, castigos, autopunições, ou seja, isso está ficando uma política de Estado, tem que os especialistas serem ouvidos, ou seja, esse desmantelamento da saúde pública e da saúde mental já vinha acontecendo muito gravemente. A gente vê hoje muitas pessoas tentando ajudar, né? Atendendo de graça, atendendo por preços bem acessíveis, mas só que a gente precisa entender que quem mais tende a adoecer psiquicamente vai ter pouco acesso a esses espaços gratuitos que a classe média e que as sociedades têm oferecido, né? Sociedades de psiquiatria, de psicanálise. Então, as pessoas que mais vão adoecer, elas precisam de uma política de Estado maciça, não é remédio para anestesiar todo mundo. É poder entender quais são as demandas daquela população, medicar quando tem que medicar, dar trabalho quando tem que dar trabalho, fazer estudos populacionais. Né? Então,
É um pouco isso assim que eu penso. Uma última pergunta, doutor. O que é mais importante agora nesse momento de pandemia? Manter uma rotina ou fugir da rotina? Ou ambas as coisas? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante, do ponto de vista que traz uma contradição, assim, porque você passar como uma receita de bolo que você deve manter ou não a rotina é muito impositivo. A gente está falando de várias pessoas, a gente está falando de artistas, a gente está falando de médicos, a gente está falando... Então, é muito difícil fazer essa resposta. A grosso modo, sim, manter a rotina é uma coisa que ajuda bastante, você ter uma sensação de que não está perdendo o controle. Porque a pandemia traz essa grande angústia, né, de ter alguma coisa que te atravessa e que você não tem controle sobre as coisas. Cai a fantasia de que você controla algo. E a rotina, você conseguindo manter alguma coisa ali, você preserva um pouco essa fantasia de controle e fica mais apaziguado. Então, a grosso modo, sim, mas a gente está falando de artistas, a gente está falando de pessoas que vinham em síndrome de esgotamento profissional, ou seja, que em momentos como esse, o que elas mais devem fazer é fugir da rotina, que a rotina estava adoecendo elas. Então, eu acho que essa pergunta é muito importante e eu responderia dessa maneira, né? Doutor, está aberto aqui o microfone, a nossa câmera do programa Consenso, para o senhor fazer quaisquer considerações finais que achar importante. E a gente agradece muito esses esclarecimentos, que eles seguramente vão ser importantes para muitas pessoas. Eu que agradeço ao programa Consenso e vocês que estão até agora, né, nos assistindo. Para mim foi um prazer, eu estou à disposição e foi muito importante poder trocar com você, saber um pouco o que é que está rondando a população em termos de dúvidas e estou à disposição para os esclarecimentos. Eu queria deixar um recado para você, que está agora me ouvindo, que está angustiado, que você acha que está adoecendo. Você acha que é normal que estar bem numa sociedade como essa, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que ter a noção de que nós estamos tendo contato com nossa empatia, com nosso sentimento de pertencimento ao mundo. Ou seja, sofrer nesse momento agora é o que nos aproxima da nossa humanidade. Ou seja, ninguém vai passar por isso imune. Agora, se esse sofrimento estiver passando do seu limite de suportar, se estiver muito difícil, procure ajuda, procure sua rede de apoio, seus amigos, vá a um psicólogo, se precisar, vá a um psiquiatra, só não tome nenhuma decisão precipitada de abreviar a sua vida, de tomar alguma atitude mais intempestiva. Por quê? Quando a gente está mal demais, a gente costuma tomar decisões ruins, porque a gente está pessimista. E quando a gente está bem demais, a gente costuma tomar decisões ruins também pela soberba. Então, eu peço a você, e encarecidamente, cuide de si, cuide das pessoas no seu entorno, escute as pessoas sem julgar. Nesse momento, a saúde mental ela é tratada por todos nós. Temos os especialistas que vão direcionar muita coisa, mas você que está na sua casa, ao ouvir uma pessoa que está bastante angustiada, você também, sem julgá-la, você também está tendo esse efeito de poder ajudar que essa pessoa desdobre a angústia dela e coloque em palavras. Então, esse cuidado com a saúde mental é um cuidado de todos e eu queria estar que as pessoas entendessem isso como um compromisso que nós temos enquanto sociedade. Vamos sofrer? Vamos, mas vamos sair dessa juntos, mais juntos do que nunca. Muito obrigado, doutor Fernando Tenório. Forte abraço e estamos à sua disposição. Valeu.